Atos capítulo 8, do verso 26 até o 40, diz assim, ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poder entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. A sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede de que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crê de todo o coração. Respondendo, ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Ou seja, para que você compreenda, nesse correr, Cristo agora também, uma vez que a gente já tenha ouvido o chamado, que a gente está caminhando com Cristo agora, Cristo também vai nos enviar a correr em auxílio a outras pessoas. Foi justamente o que Filipe fez. Esse Filipe, se a gente ler em Atos capítulo 6, a gente vai entender quem é. Num outro momento eu pensava que este Filipe era o apóstolo Filipe, ou seja, o discípulo de Jesus, mas não era. Filipe foi um dos diáconos instruído e levantado pelos apóstolos. A gente lê em Atos capítulo 6, justamente assim, a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, proselito de Antioquia. Os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, esse Filipe aqui foi um dos que foram levantados somente pelos apóstolos. Muitos estavam dizendo que as viúvas e muitas pessoas não estavam recebendo apoio e auxílio. Então, como os discípulos perseveravam em oração, eles disse: não tem como a gente ir a todos diretamente, então a gente vai levantar homens também de Deus que vá. Então, Filipe foi um desses. Ou seja, tem o Filipe apóstolo, o discípulo que caminhou com Jesus, e tem esse Filipe, que foi um dos diáconos que foi levantado para justamente auxiliar. E esse Filipe, ele espalhava a mensagem. Como a gente vê, o Espírito Santo conduziu ele até aquele homem que estava lendo o profeta Isaías, mas não entendia. Então Filipe, chegando até ele, Filipe disse: Você entende o que você lê? E ele disse: Como que eu poderia entender se ninguém me ensina? Então, o Espírito conduziu e ele lia justamente o que falava sobre o nosso Senhor Jesus Cristo lá no profeta Isaías. E aí, Filipe explicando a ele, ele compreendeu e ele creu de todo o coração que sim, que Jesus é o Filho de Deus, que padeceu por nós. E aí, ele até pediu Filipe que o batizasse. E Filipe disse: Se você crê, realmente, e você pode ser batizado, desde que você crê de todo o coração. Ele disse: Eu creio, pois, como diz lá em Mateus, no capítulo 28, nos versos finais, nas instruções finais de Jesus aos discípulos, Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz assim, ó:
Portanto, vou ler até do 18. Mateus capítulo 28, verso 18 até o 20, diz assim, ó: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E aí, ou seja, essa é justamente a missão que Cristo nos chama. Eles nos chamam primeiro para a gente correr para Ele, se a gente estiver distante, ou ainda que a gente não esteja distante, que a gente venha se aproximar cada dia mais, para que depois eles nos enviem a pregar e ensinar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Foi justamente o que aconteceu. Jesus enviou os seus discípulos, e agora seus discípulos também estavam levantando outras pessoas, e essas pessoas também estavam espalhando o Evangelho de Cristo. E Filipe foi um desses. E ele vendo, eu acho lindo como o Espírito Santo conduziu Filipe, sabe, a enviar para outras pessoas que não compreendiam a escritura, que lia, mas não tinha entendimento. E Filipe foi lá e esclareceu, claro, guiado pelo Santo Espírito de Deus. E é isso que Cristo quer de nós. Ele quer que a gente espalhe a palavra. E espalhar a palavra é para todos, não é para determinar, não. Ele diz, ei, vocês são minhas testemunhas, espalhai o Evangelho a toda a nação, todas as nações, fazendo discípulos, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar tudo que vos tenho ordenado. Gostaria de ler um último texto com vocês, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, tá? Justamente de título, ó, o desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão. Ó, mas eu, de nenhuma dessas coisas, 1 Coríntios 9, do capítulo 15 até o 27, que diz assim, ó: mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e arre de mim se não anunciar o Evangelho, e por isso se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ou seja, aqui traz alguns aspectos muito importantes do Evangelho, do semear o Evangelho. Paulo começa aqui, só para contextualizar, muitas pessoas estavam questionando o apostolado dele. Ele disse ainda que para alguns eles não reconhecem o meu apostolado, todos vocês sabem que Cristo me constituiu apóstolo sobre vocês, e vocês são fruto, são a prova deste apostolado. Aí ele estava dizendo que, como ele termina o capítulo anterior dizendo que quem anuncia o Evangelho viva do Evangelho, porém ele estava dizendo que ainda assim ele ainda não se via impondo coisas àquelas pessoas sobre a qual ele havia sido constituído apóstolo. Então ele disse, ainda assim, sabe, eu não estou escrevendo isso para que vocês venham me trazer, para que vocês façam dessa glória vã, muito pelo contrário, eu prefiro morrer a isso. Então ele diz, tipo, eu também não tenho nada de que me gloriar de compartilhar o Evangelho. Eu faço isso de graça porque Cristo me chamou para isso, e ai de mim se eu não cumprir esse meu chamado, esse meu propósito que Deus me destinou. Então, ele ainda se vê nesse correr para servir outros. E ele traz uma coisa interessante, que ele diz que ele se fez louco para ganhar os loucos, que ele se fez como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Ou seja, havia um cuidado de Paulo em levar o evangelho a todos, de forma, como ele diz aqui, de forma a salvar alguns,
ou seja, salvar o máximo possível de pessoas que ele pudesse alcançar. Então, que nesse correr para Cristo, correr por Cristo, a gente tenha também sabedoria de levar a palavra de forma que o máximo de pessoas possível alcance esse entendimento de que Cristo se sacrificou por elas, de que Cristo se entregou por elas e de que nós devemos se entregar por completo para Ele, porque Ele primeiro nos amou. Então, e agora, nos versos finais, aqui, já encerrando a mensagem de Paulo, traz um outro aspecto. Ele diz assim: ó, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Ele ainda cita lutadores. Ó, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, Paulo aqui, ele estava dizendo, citando competição. Ele disse: existem corredores, eles correm, porém eles correm e só um leva o prêmio. Ele diz: correi de forma que eu alcancei. E aí ele cita lutadores, diz: aqueles que lutam, eles se abstêm. Eles se abstêm de muitas coisas. E por que eles fazem isso? Por causa de uma coroa corruptível. Porém, nós que estamos em busca da coroa incorruptível, que é andar de acordo com os preceitos de Cristo, para que um dia a gente possa viver com Ele. A gente não vai se abster de certas coisas, não, muito pelo contrário. E termina dizendo: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, nesse levar o evangelho, compartilhar o amor de Cristo, nós também que estamos levando o evangelho da gente tem que se atentar, e como Paulo disse, não adianta nada, tipo, você levar o evangelho às pessoas e você mesmo ser reprovado. Então, sim, o evangelho deve ser espalhado para todos, porém a gente deve fazer isso debaixo dos preceitos de Cristo. Cristo é o fundamento. Então, se a gente se desviar do fundamento, de forma alguma terá valia. Ainda assim, muitas pessoas podem alcançar esse evangelho, mas nós mesmos vamos perder a nossa salvação. Então, que a gente se atente, a gente deve espalhar o amor de Cristo, porém a gente deve fazer isso nele, em Cristo, firmado na rocha que é Cristo. Então, que a gente se atenha, porque vai ter coisas que a gente vai ter que se abster. Ele disse: aqueles que eles se abstêm por coisas que são corruptíveis, nós que estamos em busca da incorruptível não vamos se abster. Muito pelo contrário, a gente deve subjugar o nosso corpo em Cristo, porque o nosso viver é Cristo. Então, que você espalhe esse amor, não sei como está a sua caminhada, como já disse anterior, não sei se está engateando, se você já está dando seus primeiros passos, se você já está firme na caminhada, se você já está até correndo, mas então que você faça isso em Cristo para glorificar o nome dele, e sim, estando em Cristo, convivendo com ele e vivendo agora por ele, que você espalhe o amor de Cristo, espalhe, pois existem vidas que estão necessitando ouvir, e Cristo as amou, Cristo se entregou por elas. Então que essa mensagem seja espalhada a todos. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, e que, como eu sempre digo, medite por você mesmo, pois nós temos livre acesso. Só peça ao Espírito Santo de Deus, que ele te esclarecerá. E eu termino deixando um versículo para vocês que está lá em Filipenses capítulo 4, no verso 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Até a próxima. Tchau.